Fala pessoal, Eduardo Mesquita aqui, seu banker, para mais um vídeo no canal. Já deixa o like, hein? Já deixa o like, já se inscreva. E hoje eu vou falar sobre o Reino Unido. O que está acontecendo lá? Vamos entender um pouquinho e até fazer um paralelo com o que já aconteceu aqui no nosso país, no nosso Brasilzão. Então vamos lá. Bom, todo mundo sabe, pandemia pegou os países como um todo, não tem jeito. E a guerra da Ucrânia com a Rússia pegou alguns países de uma forma mais intensa do que em outros, tá? Principalmente a Europa. A Europa vem sofrendo bastante. Por que que a Europa vem sofrendo bastante? Principalmente por conta do gás. O que que aconteceu com o gás? Quando você tem uma guerra do principal fornecedor de gás na Europa, que é a Rússia, a Europa fez o seguinte, né? O Ocidente fez o quê? Sanções sobre a Rússia. Olha, meu amigo Putin, para aí com a guerra, não tá certo o que você está fazendo, eu vou tirar você do SWIFT, que é o sistema de transferências internacionais, vou fazer isso porque não tá certo o que você está fazendo, ok? Putin, Rússia fala, você que sabe, eu tenho nas mãos todo o fornecimento, ou praticamente todo o fornecimento de gás para a União Europeia, para outros países da Europa e assim por diante. Eu deixo de fornecer para vocês. E aí não tem muito o que os europeus, os países ali fazer, porque existem gasodutos que levam o gás da Rússia diretamente para a Europa e, como a gente sabe, uma infraestrutura para esse tipo de coisa, ou até mesmo, por exemplo, para saneamento e assim por diante, não é do dia para a noite que você faz, que você troca. Ok? Perfeito. Então, isso tem levado com que o preço do gás no mercado internacional tenha disparado. Já faz um bom tempo que essas notícias vêm circulando do sofrimento lá nesses países por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia. Perfeito? Aí tem o primeiro ponto-chave na economia que a gente aprende que os países devem fazer o que eles sabem fazer de melhor e importar de outros países o que ele não faz de melhor. Isso é uma das regras básicas de uma economia mais liberal. Por que que você faria isso? Porque como você tem essa dependência, delegação de outros países, isso até evitaria possíveis conflitos. É claro que isso é válido para países democráticos, certo? Que você não vai invadir um outro país buscando aumentar seu território ou coisas semelhantes. Agora, quando você tem um país que ele não é democrático ou não é tão democrático, esse risco aumenta. É claro que você tende a fazer negócio, mercado com esse país, mas você tem que ter em mente que uma hora você pode ficar na mão desse país ou você não vai ter as suas exigências atendidas por conta de quem está no poder não se importa muito com o que você pensa, com democracia e assim por diante. Não estou dizendo que Rússia não é uma democracia, afinal temos eleições lá, mas quem vence constantemente as eleições ali é uma mesma pessoa já há bons anos, como vocês sabem. Então, é, é isso que está acontecendo com a Europa. Eles estão nas mãos da Rússia. Beleza. Aí o que tem acontecido nesses últimos dias? A primeira-ministra, Liz Truss, ela caiu. Ela já não está mais à frente da pasta aí, do ministério, de ser a primeira-ministra, né, o cargo mais importante nos países parlamentaristas. E ela ficou só 40 dias. E o que levou então ela cair agora, só 40 dias após ela assumir? Basicamente, então, como eu tracei, o processo ali do Reino Unido está bem caótico na inflação, porque o aumento do preço do gás ele impacta diretamente a inflação. O estopim foi
uma expectativa de inflação de 9,8 lá no Reino Unido e essa inflação veio em 10,1. Poxa, uma diferença tão pouca assim faz esse desastre? Faz por quê? Lembrando, no mercado financeiro o que vale é a expectativa. Se todo mundo já espera um dado ruim e esse dado vem menos ruim que o esperado, isso é bom. Se o dado esperado é ruim, mas nem tanto, e esse dado vem pior, isso é péssimo. Então o dado esperado era muito ruim já, 9,8, e vem pior ainda, 10,1, isso é trágico, porque isso, a inflação alta já eleva as expectativas de aumento de inflação, e um dado de inflação ainda pior leva a expectativa da alta da taxa de juros pelo Banco Central ainda maior. Isso desestimula ainda mais a economia, vai fazer com que a economia cresça menos, porque com uma taxa de juros alta, eu já falei isso um monte de vezes, uma taxa de juros alta vai desincentivar o empresário a investir, a pessoas a fazerem financiamentos e assim movimentar a economia, e é isso que acontece, tá? Mas, então, vamos lá, o estopim ainda não foi esse, tá? O dado, a ministra vai fazer o quê? Não tem nada a fazer, foi o dado, beleza. Mas aí o que ela fez? Ela colocou um plano para conter a inflação. O que tem nesse plano? Ela tem um plano de aumento de gastos em torno de 200 bilhões de libras, aumento de gastos para conter a inflação. É isso mesmo. Teto, um preço teto no custo do gás, ou seja, você tem um preço máximo a pagar na sua conta de gás. A gente já conhece o que acontece quando você tabela preços. Ou seja, esse gás praticamente não chegaria na Europa. E aí não teve jeito. A taxa de juros, expectativa da taxa de juros subiu ainda mais nos Estados Unidos por conta desse receio, uma perda de credibilidade total no trabalho da nova ministra. Bolsa absurdamente com quedas significativas, um caos na economia, né? Tudo por conta do quê? De uma amostragem de política econômica completamente ao contrário do que deveria ser feito. E onde que a gente viu isso, hein? Foi no governo Dilma, não foi? Lá no governo Dilma, com o Guido Mantega, expectativas de inflação subindo, e aí o que o Banco Central fez? Diminuiu a taxa de juros. Depois essa inflação explodiu para cima de 2 dígitos, queda do Guido Mantega, vem Levi para tentar arrumar a casa, não tem jeito, impeachment, Dilma cai, e depois entra Temer, e aí as políticas do Banco Central de fato voltam a ter credibilidade e a taxa de juros começa a fazer com que essa inflação seja contida com os aumentos gradativos, e aí depois a inflação cai e a taxa de juros volta a cair. E esse é o drama então lá da União Europeia. Uma inflação galopante para patamares internacionais. Hoje a inflação do Reino Unido é uma das maiores do mundo. A conta do gás ela subiu 130% em 12 meses, é um absurdo. Mas super justificado por conta da guerra da Ucrânia e da Rússia, eles estão na mão da Rússia. E aí, um outro ponto importante aqui, quando você não faz o que deveria ser feito, isso tem efeitos econômicos que acabam levando à queda da ministra, né? E aí é importante destacar o porquê que o gás é tão importante lá na Europa, né? Frio intenso por lá, em algumas épocas do ano, claro. E aí você precisa desse gás para fazer aquecimento em tudo. Em casas, residências, em restaurantes, hospitais, ou seja, todo o comércio, toda a indústria. E isso acaba impactando tudo, principalmente alimentos. E a Ucrânia não, o Reino Unido
ele está sofrendo diversos protestos contra esse aumento do preço dos alimentos, porque não tem o que fazer. É a mesma coisa quando o combustível estava aqui a preços absurdos. Vai impactar na inflação, porque a nossa malha de transporte é praticamente só rodovia. Esse é um grande problema da economia brasileira. Você tem uma malha ferroviária ou até mesmo deslocamentos de produtos por portos muito pequeno, praticamente ínfimo, se comparado com o que a gente transporta via rodovias. E aí a gente fica dependendo de preços de gasolina, de diesel e assim por diante. Então lá eles estão completamente dependentes do preço do gás, mas não por conta de políticas mal feitas, mas sim por conta da questão geográfica deles. Tem muito frio, vai depender de gás para aquecimento. Agora, o erro que eles podem ter tido, e o Trump já falava disso lá atrás, é ficar nas mãos da Rússia para esse fornecimento de gás. Tá certo? Então é isso que está acontecendo com o Reino Unido. Espero que você tenha entendido. Lembrando, o Reino Unido não é um país, é um conglomerado de países, é um Reino Unido. Então você tem ali a Inglaterra, Irlanda, país de Gales, Irlanda do Sul, Irlanda do Norte, né? Então é um conglomerado, Escócia, um conglomerado de países ali que tem centralizado um único ministro. Tá legal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o que está acontecendo por lá. Fiz esse paralelo aqui no Brasil, porque uma vez se a gente toma políticas econômicas erradas, isso tem consequências, tá? Impacta na vida de todo mundo. E não deixe de apertar o botão do like aqui. Foi um vídeo muito bom, hein? Foi um vídeo muito bom. Você não vai ver um vídeo tão bom quanto esse para entender o que está acontecendo lá na Europa, especificamente no Reino Unido. Se inscreva aqui no canal, beleza? Até o próximo vídeo, um grande abraço.